Olá, seja bem-vindo a mais um programa sobre humanas, uma parceria da UERN TV com o Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas aqui da UERN. E hoje nós vamos conversar com o jornalista e mestre em Ciências Sociais e Humanas, Bruno Barreto, que realizou uma pesquisa de mestrado falando sobre a divisão política da família Rosado, analisando esse tema a partir de matérias nos jornais O Mossoroense e Gazeta do Oeste entre os anos 1980 e 1988. Olá, Bruno, tudo bem? Olá, Esdras. Olá, os telespectadores da TV UERN. Esdras, foi um trabalho que mistura todas as vertentes de um trabalho interdisciplinar, que é o formato do mestrado de Ciências Sociais e Humanas da UERN. E de onde partiu esse interesse de trabalhar com essa temática sobre a família Rosado? A ideia partiu porque no senso comum das pessoas em Mossoró e no Rio Grande do Norte, a divisão dos Rosados foi algo artificial, foi fabricado, foi algo combinado no famoso dividir para somar, como se usa no linguajar da cobertura política nos jornais em Mossoró. E eu sempre achei aquilo muito estranho, como é que você se divide, como é que você corre o risco de fazer uma divisão política de um grupo e passa um lado passa anos perdendo, o outro lado ganhando. Então esse acordo era estranho, não tinha como, não tinha áreas de acordo, nunca houve um revezamento entre os grupos. Tanto é que de 7 eleições ocorridas entre 88 e 2012, o grupo de Rosalba venceu 6. Então, não existia revezamento. Se não existia revezamento, não existia acordo. E como você terminou o curso de jornalismo, então talvez até por isso o interesse de analisar esse tema sobre o viés da mídia, da imprensa, né? E qual o papel, nessa pesquisa que você fez, qual é o papel que a mídia teve, no caso, os jornais O Mossoroense e Gazeta do Oeste, na função de informar a sociedade sobre essa situação política do município de Mossoró? Primeiro, eu tenho duas paixões, que é jornalismo e história. Tanto que eu também cursei história lá na UFRN, cheguei a cursar. E dessas duas, eu consegui no meu trabalho misturar as minhas duas paixões, que é o jornalismo e a história. Eu consegui fazer esse casamento. Eu brinco que o casamento da história com o jornalismo com o apadrinhamento da ciência política e da análise do discurso. E eu envolvi todas essas áreas. E o que é que eu percebia durante a pesquisa, e coloquei isso no trabalho? A Gazeta, ela tinha um papel de tocar terror. Ela botava mesmo que ia ter, que os Rosados estavam em crise, que o ambiente interno da família não era bom. A Gazeta tinha esse papel. Mas por que a Gazeta tinha esse papel? Era por mero dever jornalístico? Não. Não se fala de divisão dos Rosados, e isso aí nunca foi abordado de uma forma explícita. Não se fala da divisão dos Rosados sem falar na questão da família Maia. Tarcísio Maia, ele tinha um comando do grupo mais importante do Estado durante o regime militar, e ele tinha o interesse de fomentar uma liderança em Mossoró. Só que ele não conseguia fazer frente aos Rosados. E aí ele tinha interesse em cooptar. E ele interessava ele dividir para trazer uma banda dos Rosados para o lado dele. E ele apoiava a Gazeta financeiramente. Do outro lado, o Mossoroense, que tinha o apoio da prefeitura, o Mossoroense, ele tentava abafar. Nessa época a prefeitura... A prefeitura era ligada aos Rosados, e o Mossoroense era ligado à prefeitura. E a Gazeta era ligada ao grupo de Tarcísio Maia, que era uma liderança de Mossoró, com origem em Mossoró, origem política. E ele atuava no governo do estado, ele era governador, a Gazeta foi fundada quando ele era governador e seguiu sempre alinhada ao grupo de Tarcísio Maia, que sempre controlou o governo durante o regime militar. Certo. E vale destacar que seu orientador é o professor Lemuel Rodrigues, que tem um livro que é um clássico sobre esse tema, né? Exato. Na verdade, o livro de Lemuel ele não trata especificamente da divisão dos Rosados. Ele trata... A família, né? Trata da família Rosado. O primeiro trabalho acadêmico
que eu tenho conhecimento sobre a divisão dos Rosados especificamente é esse meu. Ele tem uma visão um pouco diferente da minha, ele entende que foi combinado. Ele concorda com essa questão, com essa impressão do senso comum. Mas no trabalho eu fui percebendo que a divisão dos Rosados ela foi fruto de uma conjuntura política. Os Rosados mantiveram-se unidos até as eleições de 1982. Havia o interesse deles. Com quais os principais nomes nessa época dessa união? Era Dizuí e Ivan. E havia naquele momento, em 82, o início da sucessão. Eles já estavam com a idade avançada, estava na hora de passar o bastão político. E o sucessor natural era Carlos Augusto Rosado, esposo da prefeita eleita de Mossoró. Ele era o nome natural. E aí o grupo de Ivan, aos poucos, foi fabricando o nome de Laíre. A partir de 78, quando ele assumiu o Diretório Municipal da Arena, em Mossoró, na medida que Carlos foi eleito deputado estadual pela primeira vez. Então, Laíre ia sendo também moldado. E havia uma disputa interna entre eles dois. Havia subgrupos. Subgrupo de Laíre, o subgrupo de Carlos Augusto. E aquilo ali foi inflamando. E a partir de 82, quando houve o voto Camarão, Carlos Augusto não acompanhou Van. Para quem não sabe, o voto Camarão, na eleição de 82, o voto Camarão, a eleição era voto vinculado. Você só podia votar no mesmo partido. E como Van não concordava com a candidatura de Zé Agripino, até uma distorção em relação ao voto Camarão, não foi uma resistência à ditadura militar. Van era aliado. Os Rosados eram aliados do regime militar. Van, ele resistiu à candidatura de Zé Agripino dentro do PDS. E ele não quis votar em Zé Agripino, então ele orientava os eleitores a não votar em governador e votar nele. Só que Carlos Augusto peitou, votou em Van, mas votou também em Zé Agripino. E a partir daquele momento, houve um distanciamento político. Com um detalhe, os jornais eles não tinham certeza, principalmente a Gazeta, que tentava fomentar a crise. Mas a Gazeta não conseguia cravar. Ora, principalmente Canindé Queiroz, que era o principal articulista da Gazeta, ele ora dizia que Carlos Augusto estava rompido, ora que não. Mas eles nunca falavam divisão, cisão política. Sim. Eles sempre eram tratando Carlos Augusto como um dissidente. E a divisão dos Rosados só se tornou visível a partir de 84, quando foi se eleger os delegados da Assembleia Legislativa que iriam votar no colégio eleitoral, que elegeu o primeiro presidente civil. Van votava em Maluf, ele já ia votar porque ele era deputado federal. E Carlos foi eleito um dos delegados da Assembleia para votar no colégio, os delegados do Rio Grande do Norte. E ele votou em Tancredo. Então, a partir desse momento, já houve uma dissidência. Carlos Augusto passou a ser tratado como o rebelde. Mas só se tornou realmente visível nos jornais quando houve a disputa pela prefeitura. Mesmo em 86, quando já estavam em campos opostos, os jornais eles tiveram uma cobertura sem grandes radicalismos. Naquela época, você já olhou o jornal antigo, com certeza, sabe que naquela época os jornais eles eram muito radicais, eles eram verdadeiras peças de propaganda. Isso. E no caso, Bruno, dentre esses personagens, nesse processo, nessa construção dessa divisão, se identifica um que teve um papel preponderante ou de destaque, por exemplo, um Carlos Augusto ou não? Quem seria a peça principal que mais teve destaque nessa história toda, nessa divisão da família? Certamente Carlos Augusto. Carlos Augusto ele foi... Porque ele teve a coragem de desafiar os tios, mas ele teve a coragem tendo um porto seguro, que era o governo do Estado. Sim. Porque ele, na medida que ele se afastou dos Rosados, ele se aliou aos Maias, que tinham controle do governo do Estado. Então foi um ato de coragem. Mesmo em 87... quando ele não tinha governo nem prefeitura, ele conseguiu se resistir como grupo, lançou Rosalba quase que numa aventura, e na reta final recebeu o apoio de Dizuí, que aí é uma outra história que também eu encontrei na pesquisa, que desconstrói o senso comum. Porque no senso comum todo mundo diz que Rosalba venceu a eleição de 88 por conta de Dizuí. Na verdade, ela já tinha virado. Sim. E tem pesquisas do Ibope, inclusive, sim, que mostravam que ela tinha virado, ela já estava à frente. A última pesquisa que colocou ela à frente foi uma semana antes de Dizuí
anunciar o apoio. E pouca gente se pergunta por que Dizuí, que era irmão de Ivan, tantos anos atuando junto, por que eles se separaram naquele momento no pleito de 88? A resposta é simples. Dizuí era muito próximo ao vice-prefeito Silvio Mendes. E ele queria que Silvio Mendes fosse o candidato a prefeito. Ivan insistiu com Laíre, que era genro dele. Ao mesmo tempo, sobrinho e genro. Ivan insistiu, terminou sendo Laíre o candidato e Dizuí se afastou da campanha. Sim. Porque é uma história que tá bem ligada à história de Mossoró, né? Isso. E vale destacar a força desse grupo, porque não só a prefeitura de Mossoró, mas por exemplo, teve o caso de um governo do estado, que o pai de Carlos Augusto, né? E aí essa gestão não foi completa por causa do acidente aéreo, né? E agora o Rosalba Ciarlino, quando foi ao governo do estado, também o grupo volta rosado a nível estadual e agora a prefeitura, né? E uma dúvida, uma pergunta aí. Dentro dessa pesquisa, Bruno, você colocaria assim, desses jornais, eu vejo que você diz assim, que os jornais não falavam muito sobre a divisão política, né? Mas você percebe que eles tiveram alguma influência ou algum poder para que essa divisão acontecesse ou não? Olha, eu diria que a Gazeta ela teve um papel de provocar, porque ela abordava isso com frequência. E ela colocava, a partir das análises de Canindé Queiroz, e era numa fase muito lúcida de Canindé, eu digo muito mais lúcida, por exemplo, que a fase dele nos anos 90. Sim. Não dá nem para comparar, ele fazia análises muito consistentes naquele período, e ele fazia observações muito importantes a respeito dessa questão, e ele sempre apontava que poderia acontecer, porque o grupo era grande demais. Eu escolhi 80, não foi por acaso o início da pesquisa, porque 80 foi o ano da implantação do pluripartidarismo. Sim. Então houve muita efervescência, apesar de não ter sido um ano eleitoral, houve muita efervescência. Agora a divisão dos rosados só passou a ser levada em consideração nesse termo a partir de 88, quando Dizuí e Ivan separaram. Sim. É como se os rosados se resumissem aos dois grandes líderes, que era Ivan e Dizuí. Sim. Que é uma análise daquela época, uma interpretação daquela época, mas Carlos Augusto que abriu a divisão. Foi graças a ele ter peitado os tios que houve a divisão dos rosados. Então, tem essa questão. Um outro ponto, é muito difícil precisar um ano exato, o marco, pelos jornais, porque os jornais não mostravam. Então, ou uma vez ou outra que eles repercutiam alguma coisa de Natal. Então, será necessário novas pesquisas, pesquisas que venham acrescentar um trabalho de história oral, que eu até pretendo fazer, não sei se eu terei condições de tempo, mas um trabalho de história oral, um trabalho levando em consideração os jornais de Natal que abordavam esse assunto. Eu entendo que eu dei o primeiro passo para que esse assunto seja discutido academicamente. Certo. Então é isso, pessoal. Vocês viram aí uma pesquisa muito interessante. Se você quer saber um pouco mais do trabalho de Bruno Barreto, você acessa o site do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas, que vai estar lá daqui a alguns dias. Daqui a alguns dias estou fazendo os ajustes. Então vai estar lá a dissertação completa para você pesquisar. E também pode entrar em contato com o Bruno Barreto aí nas redes sociais. Ele é um cara totalmente antenado. Então só agradecer, Bruno, por ter vindo ao programa Sobre Humanas e por trazer mais essa gama de conhecimento para a gente. Primeiro agradecer a satisfação participar do programa e dizer que em breve vou transformar em livro. Vou fazer alguns ajustes para transformar em livro também, mas eu vou transformá-lo em livro. É isso. Então obrigado a você que ficou ligado mais uma vez no programa Sobre Humanas. Não esquecendo, se você quiser conferir a programação da UERN-TV, não só o Sobre Humanas, acesse o nosso site no YouTube, nosso canal no YouTube. Você vai conferir toda a programação e fique ligado até o nosso próximo programa Sobre Humanas. Um abraço e até mais.